Olá, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar se estrangeiros conseguem se virar na China sem falar, sem saber falar mandarim, né? Isso é muito importante, né? Se alguém querer visitar a China um dia ou passar férias ou seja trabalho, né, em curto período ou querer morar por muito tempo na China ou quer estudar por vários motivos, né? Eh, Na China, na verdade, a maioria dos chineses, idade menor, inferior de 40 anos, consegue falar ou saber bastante coisa em inglês. Só que nosso sistema de educação, assim, a gente foca muito em provas, a gente estuda inglês desde primeiro ano, né, da escola, então é elementário, né? Então, desses 7, 8 anos já comecei a estudar inglês, só que a gente sabe ler, sabe escrever bastante bem, só que não sabe falar muito, porque a gente não tem esse ambiente de inglês, né, de praticar, de falar. Então, às vezes, quando você é estrangeiro, vai para a China, ele vê você que você é estrangeiro, você pergunta em inglês, talvez às vezes ele até sabe algumas coisinhas, mas eles têm muita vergonha de responder ou não sabe como reagir, não sabe como fazer resposta em inglês, né? Realmente, na nossa educação na China falta muito essa prática de usar inglês como uma ferramenta de comunicar com outros, né? Então, muitos de nós não sabem usar, articular em inglês, né? Então, às vezes, estrangeiros encontram essa dificuldade quando viajar na China ou sem saber falar mandarim, né? Mas, assim, se você não sabe nada de mandarim, pelo menos você precisa saber inglês, né? Aqui eu estou falando para os brasileiros também. Você precisa falar um saber inglês para conseguir alguns momentos em China, né? De ir para algum lugar ou falar em alguma coisa, né? Se você fala inglês em grandes cidades como Shanghai, Pequim, tem maioria dos chineses sabem, né? Normalmente, se você está perdido em Shanghai, Pequim, você geralmente precisa procurar alguém que é aparentemente jovem. Daí eles têm mais chance de saber inglês. E nas lojas, hotéis, claro, eles falam muito bem inglês, não tem muita dificuldade em entender vai ser muito tranquilo. Mas nas cidades um pouco menores, né, menos conhecidos, né, até algumas cidades grandes, né, nos províncias interiores, as pessoas ainda não falam muito bem inglês e em muitos lugares você vão passar alguma dificuldade de comunicar com eles. Isso acontece também. Então é importante você saber onde vai antes, né? De estudar um pouco melhor antes os lugares que querem visitar ou querem ir e baixar os aplicativos. Hoje em dia já melhorou muito, né? Que é antigamente, porque com tecnologia, né? Tudo fica mais fácil. Então você pode ter app de pedir táxi, né? Em China é Didi que usa muito ao invés de Uber, né? No Brasil. E tem aplicativo de chamar delivery, né? De comida, né? Tudo isso aí. Então já fica mais fácil. E muitos aplicativos têm a versão em inglês, né? Então é muito mais tranquilo. Você não precisa saber, tipo, mínimo tem que saber alguma palavra em chinês e você consegue fazer coisas que você queria fazer. Mas, mesmo se você está em uma situação complicada, você está em um lugar perdido e ninguém ao redor de você sabe inglês ou nada, chineses geralmente são amigáveis. Eles veem que eles talvez sabem que você está em dificuldade de algum lugar, mesmo eles não sabem o que você realmente queria. Chineses geralmente querem ajudar estrangeiros, né? Nós somos receptivos, né? Quando vendo o estrangeiro tem dificuldade
E às vezes vem um grupão de pessoas, todo mundo querendo ajudar e vai perguntar alguém que se fala inglês ou o que você precisa até você resolver seus problemas. Então é importante seja gentis com as pessoas, né? Na China mesmo, sempre sorria bastante e eles sabem que você é muito legal, amigável, eles têm mais vontade de te ajudar, né? Isso eu acho que também é uma coisa de ser humano, né? E se você é mais gentil com outro, mesmo você não sabe idiomas, eles tentam te ajudar. E outra coisa, nós chineses também são curiosos com os estrangeiros, principalmente com a aparência dos estrangeiros, né? Mas são muito diferentes que nós, então a gente gosta de ficar perto, até falar alguma coisinha, mesmo você fala só em chinês com você, você não vai entender nada, mas eles são curiosos e querem saber de onde você é e por que você está na China e tudo e tal. Eu sou chinês, então eu nunca passei, claro, nunca passei dessas dificuldades, né? Mas eu tenho amigos estrangeiros também e eu vejo algumas dificuldades que os estrangeiros passam, né? Então é muito importante saber dessas dicas, né? E outra, se você saber alguma coisa mínimo, né? Tipo até mínimo saber oi ou obrigado, né? Alguma palavra vai ajudar muito você também. Mas geralmente assim, se você começar a soltar uma ou duas palavras em chinês, os chineses querem começar a conversar muito com você. Daí você às vezes você não entende muito chinês e você não vai entender nada, mas eles continuam falando com você. Isso acontece muito também. É que a gente quer conversar, gosta de estrangeiro, né? É isso, mesmo de não falar nada de seu idioma, mas a gente tentar querer conversar, é isso. E outra coisa, outra dica, eu acho que é que você tem que usar um pouco o gesto de mão, né? Você precisa saber, você precisa ir para algum lugar e você manda fazer um gesto de mãos e ajuda muito, né? Para a gente entender o que você queria, né? E às vezes, se você vai para um restaurante, uma coisa assim, você queria pedir uma comida, só que tudo é escrito em chinês e você não tem como entender nada. Às vezes você pode perguntar também, sempre tem pessoa na fila ou no restaurante, alguém deve saber inglês e geralmente essas pessoas se são confiantes em seus inglês, eles conseguem te ajudar e eles gostam de praticar inglês também e talvez ajudar você a pedir comida e tudo isso aqui. Então, não se preocupe se você vai viajar na China, mesmo você não sabe nada de mandarim, você vão passar bem, né? Podemos dizer isso. Espero que você goste desse episódio e se você tem mais dúvidas sobre viajar na China, algumas coisas sobre o tema de hoje, comenta aí embaixo e até a próxima. Obrigado. Tchau.